quando Elo Stegen, que alguns aqui conhecem pessoalmente, eu nunca ouvi esse irmão falar pessoalmente. Eu tenho lido seu livro sobre o avivamento que ocorreu há 40 anos atrás entre os Zulus. Mas o quebrantamento dele foi tão radical, tão tremendo, que a reconstrução do seu coração deu para Deus usar aquele irmão de uma forma tão extraordinária, que vale a pena saber o que aconteceu e como aconteceu. Ele estava culpando Deus, estava culpando os outros membros da sua igreja, não serem espirituais, não buscar a santidade. Os seus jovens eram tão mundanos como qualquer outro jovem. Até um dia em que, numa reunião de oração, ele levanta para fechar a janela, porque tinha chefe da polícia, chefe do correio ali jogando tênis. E quando ele está fechando a janela, vem uma voz e diz: Elo, se você fechar essa janela, eu fico no lado de fora. Daí, choradeira e choradeira. Visão de Deus e visão de si mesmo. O que aconteceu? Eu vou ler como ele descreve. Nem ao menos mencionamos hoje em dia o que aconteceu, porque as pessoas não entenderiam e pensariam até que o conto de fadas. E assim, em grande número, Zulus pagãos vieram. A qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, ao sairmos pela porta de frente da casa, encontrávamos 100, 200 pecadores endurecidos, chorando como crianças. Que houve? Perguntávamos. A resposta era: somos pecadores. Eles estavam convencidos do pecado da justiça de Deus, a injustiça deles. Era como se o dia de juízo afinal tivesse chegado. Lembro-me de um certo pagão Zulu de Singa, um homem adulto chorando num quarto, como se alguém o tivesse surrado com um chicote. Entrei no quarto para ver por que ele estava chorando daquela forma. O que foi? Perguntei. Ele disse: entre mim e o inferno só existe 1 centímetro. Tentávamos confortar as pessoas que caíam sob convicção de pecado, dizendo que o sangue de Jesus lavaria todos os seus pecados, mas eles respondiam que nós não sabíamos quão profundos eles haviam sido. A convicção de pecado era tão profundo que alguns não podiam crer que Jesus pudesse perdoá-los. Orações feitas por nós de maneira alguma eram suficientes. Cada um desejava enumerar pessoalmente seus pecados, um por um, chamando de pecado aquilo que era mesmo pecado. Logo que a luz se rompia e eles obtinham a certeza de que Jesus havia perdoado, seus rostos brilharam como rostos de anjos. Os que tinham vindo chorando regressavam regozijando-se. Meus irmãos, quebrantamento traz alegria. No fim, meu tempo foi. Eu queria contar o que aconteceu no 7 de junho de 1859, em Calrain, na Irlanda. Muita gente reuniu na praça para ouvir vários pregadores. Um deles ficou sem compreender porque as pessoas estavam olhando para ele, com aquele olhar fixo. Mais ou menos, no momento que o último palestrante estava terminando de falar, um som peculiar emanou de um dos grupos, porque tinha dividido o grupo, era muito grande, vinham todos até 12 quilômetros, 13 quilômetros distantes.
Em alguns minutos, a multidão inteira se juntou em volta de pessoas deitadas no chão. Me apressei para chegar no meio de um dos grupos, tendo exortado as pessoas em pé, em volta, a se retirarem. Me inclinei sobre o homem deitado, que tinha 18 a 20 anos. Ele estava deitado no chão, sua cabeça sustentada nos joelhos de um dos anciãos de uma de nossas igrejas. Seus olhos fechados, suas mãos firmemente pressionadas no peito dele. Um incessante e profundo gemido saía de sua garganta, terminando num longo lamento. Senti o pulso, mas não tinha nada. Falei quietinho no seu ouvido: por que você lamenta assim? Abriu seus olhos por um instante. Podia perceber que tinha aquele olhar interior. E a expressão que mostra que a mente está inteiramente ocupada com seus próprios pensamentos. Oh, ele exclamou: meus pecados! Meus pecados, Senhor Jesus, tenha misericórdia sobre a minha pobre alma. Oh Jesus, vem, oh Jesus. Tentei acalmá-lo, pedindo que ele me escute, enquanto eu repetisse algumas promessas de Deus para pecadores que perecem. No início eu achava que estava sendo acompanhado pela sua atenção naquilo que falava, mas logo descobri que toda a sua alma estava repleta de uma só ideia: sua culpa e seu perigo. Oh Deus, meus pecados.